Pronto. Então, o que é que nós iremos fazer? Aqui. Adicionar um professor antes de adicionar um estudante. Então, vamos aqui. E onde nós temos aqui, ó, daqui para baixo, na linha 7, a gente vai fazer só uma coisinha assim, ó. Vamos escrever aqui, ó. Em H3, estudante, student. Vamos adicionar aqui um H3, que nós vamos chamar de professor. E vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que qual é a diferença? Em vez de ser o objeto myStudent, nós vamos aqui colocar o objeto teacher. Então vamos ir aqui, ó, copiamos isso tudo, Ctrl C, e vou só colar aqui. E vou adicionar um botão como esse aqui, ó, igualzinho, e vai ser aqui, em vez de ser Add Student, vai ser Add Teacher. Aqui embaixo eu vou colocar Add Student, para ter diferente, certo? Student. Pronto. O que é que a gente muda aqui, que eu tinha dito a vocês? O nome do objeto, em vez de ser myStudent, vai ser myTeacher. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Então, eles têm o mesmo, né, as mesmas propriedades. Nome, sobrenome e e-mail. O método que a gente tem aqui no OnClick, preste mesmo atenção nesse ponto. A gente não pode ser addStudent, vai ser addTeacher. O objeto não existe, o método não existe. Vamos carregar aqui context actions e vamos pedir para que seja criado um método chamado addTeacher. E esse método vai ser um método vazio e ele vai ser criado na nossa página Razor, lá no final dela, na linha 49. Não é 49, na 72. Pronto. Ou seja, nós vamos ter aqui dois métodos, um addStudent e outro addTeacher. E onde é que o professor vai ser adicionado? Na classe my, no objeto myClass. Então, antes de fazer qualquer coisa e atribuirmos o nome ao professor lá, nós vamos ir aqui em myClass, vamos fazer uma coisa assim, ó, vai ser myClass, ponto, perdão, myClass, ponto, teacher é igual a new. O que é que a gente está fazendo aqui, malta? Lembram-se? O que é isso? O new é instanciar, não é? Ou seja, eu estou instanciando o objeto teacher que está na minha classe. Minha classe está instanciada aqui, mas os objetos nem student, nem class, ou nem teacher, nem students, nem teacher estão instanciados. Agora estão. E aí, a gente vai adicionar ao professor o que nós recebemos aqui nesse objeto myTeacher. Logo, vamos agora fazer essa adição no método que nós criamos. Isso é feito como? Exatamente, não é exatamente, mas parecido com o que nós fizemos anteriormente. Então, myClass ponto teacher ponto name vai ser igual ao myTeacher ponto name. Vejam o que aqui nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos, quando o utilizador carregar em add e o nome tiver preenchido em myTeacher, esse nome vai sair daqui. Certo? Não é que ele vai sair, ele vai vir do name que está no input do professor e vai ser adicionado no nome do objeto professor da minha classe, minha sala de aula. É como se a gente estivesse fazendo isso aqui. Ó. Vamos ver uma coisa aqui. Vamos fazer uma coisa aqui. Certo? Vou fazer assim.
professor e classe. Aula, certo? Aula. Esse professor aqui, ele vai ter um nome, e-mail e blá blá blá. Nome, e-mail, sobrenome, e-mail e tudo mais, certo? Ele vai ter essas informações todas nele. Esse objeto, para mim, é um objeto de data transferência, ou que a gente chama é um data transfer. Ou seja, eu vou passar dados para ele e dele eu vou passar para o objeto final que eu pretendo. Então, eu estou fazendo transferência de informação. O objeto que vai receber essa transferência de dados, ele vai estar onde? Na aula. Então, a aula, ela vai ter aqui, ó, Ctrl D, um professor. Então, vamos fazer assim. Isso aqui é a aula. Vou fazer melhor assim. E esse objeto aqui em cima não está na aula, é outro objeto. Só que a aula, ela tem um professor, e esse objeto que eu estou chamando aqui de professor é um objeto que eu vou transferir informação, que a gente pode chamar aqui, como a gente está chamando ali, de meu professor. Esse meu professor, ele tem as mesmas características de professor, ele é igual. Mas qual é a diferença? Esse objeto aqui, ele foi instanciado e ocupou o seu lugar na memória, e esse aqui foi instanciado e ocupou outro lugar na memória, certo? Quando eu faço, assim, a atribuição de dizer que, agora eu vou fazer no código, certo? No método. Vamos fazer um método aqui. Um método. Isso é o nosso método. Aí, quando eu digo assim, no meu método, meu professor.nome, só para vocês entenderem melhor, e meu professor e-mail. O meu professor nome e o meu professor e-mail, e a aula professor nome e aula professor e-mail, então esses vão ser aqui, assim. Esses vão ser o nome deles. Nome e a aula professor e-mail. Esses objetos aqui, eles são, ó, eles têm as mesmas características, esse e esse. Qual é a diferença? Esse professor aqui da aula, ele está atrelado a esse objeto e esse não. Esse é um objeto livre. O que é que o método vai fazer? O método vai fazer com que a gente passe o nome do meu professor nome e do meu professor e-mail para o objeto final da minha aula, que é o professor. Aula, professor, nome. Então, o que é feito no método? O método vai receber esse valor aqui, certo? Por exemplo, então vamos passar assim, ele vem para cá. E o valor desse professor aqui, ó, certo? Ctrl D, vou fazer isso aqui, ó. Só subir aqui um bocadinho. Isso aqui desse professor
esse passa para esse. E esse professor aqui, por último, vai guardar o que vier desse, tanto para o e-mail quanto para o nome. Isso quer dizer que essa seta é ao contrário, é assim, ó. E esse passa para esse. Quem recebe primeiro é o professor, meu professor. É o nome, ele recebe a primeira informação. O segundo recebe depois, quando passa pelo método. No método, essa informação é transferida de um objeto de transferência para um objeto final. Então, o que a gente está fazendo é isso. Esse objeto aqui, ó, MyTeacher, que nós chamamos aqui, ó, na classe, na página Home, MyTeacher, é um objeto que eu vou usar somente para transferir informação. Ele vai receber informação naquele momento. Quando eu carregar no botão Add, ele vai passar a informação dele para esse outro objeto aqui. Mas para onde? Para o teacher que está dentro da aula, né? Nós sabemos que a aula tem um professor e tem aluno. E depois, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, que é o myClass.teacher, ele vai ser um novo. Por quê? Eu nem deveria fazer isso, porque cada aula, certo? Ela tem um professor. Então, eu não posso adicionar um professor novo à mesma aula. Até poderia, mas seria uma substituição. Mas vamos fazer assim, foi para manter, certo? myClass.teacher vai voltar a ser novo. É um novo objeto, uma nova instância. Então, agora, o que, que a gente vai mostrar? Para cada professor, a gente vai ter um aluno, um número de alunos. Para cada aula, um professor, e para cada aula e professor, vários alunos. Então, aqui nós vamos mostrar agora o MyClass. Vai ser H1, H3 também, professor, e Sans do for each, certo? E meu, e aqui vamos colocar o my, nem deve ser aqui, eu vou voltar, vou fazer isso aqui antes. Por quê? Eu posso ter professor, mas posso ter professor sem ter alunos, né? Ou seja, eu posso ter adicionado professor à aula e não ter adicionado os alunos. Então, vai ser aqui em cima. Então, professor vai ser o arroba myclass.teacher. Se essa informação existir, vai apresentar alguma coisa. Se, no começo vai estar vazio. Então, vamos aqui atualizar. Mas depois ela vai aparecer preenchida. A gente poderia fazer um if para dizer o seguinte: eu só quero que mostre se tiver um professor. Está reclamando ali. Ok. Então aqui eu tenho professor e student. Então, professor, vou colocar aqui Fernando Silva. Não vou adicionar e-mail. E estudante eu vou colocar aqui, vamos dizer aqui, Ana Souza. Ana Souza. Vou adicionar. Adicionar o professor. Vejam lá. Adicionou aqui um professor teacher. Faltou informação, faltou eu colocar lá a informação do professor que eu quero apresentar. Ok, mas vou adicionar o estudante. Adicionar estudante. Vejam lá. Professor Ana. Professor Fernando, não está Fernando aqui por conta de um erro meu, e a aluna está aqui. Para eu corrigir a questão do professor, eu só vou colocar aqui teacher.name, porque eu quero que apareça lá o nome do professor. Eu vou parar aqui a gravação para vocês reproduzirem, tá?